50 mecânicos fugiram da insuportável milionária. O novato a confrontou e tudo mudou. Quando o Maserati Quattroporte cor de pérola parou pela quarta vez em 2 meses na frente do distrito mecânico em Roma Norte, todos os mecânicos experientes já sabiam o padrão. Primeiro veio o barulho do motor de luxo. Então a mulher saiu em seus saltos Louboutin e atitude gelada. Então os gritos começaram, as humilhações públicas, as ameaças de processos, e finalmente mais um mecânico se recusaria a trabalhar com ela. Outra oficina fecharia suas portas ao vê-la chegar. Mas Mateus Sanches Reyes, mal 22 anos de idade, recém-saído da escola técnica automotiva, com zero experiência no mundo real, não sabia a lenda de Victoria Monterosa Dávila. Ele não sabia que ela era o terror de toda a oficina de luxo na cidade. Ele não sabia que ela havia feito mecânicos com 30 anos de experiência chorar. E quando ela chegou em sua pequena oficina naquela terça-feira de setembro, gritando que todos eram incompetentes e inúteis, Matel fez algo que ninguém mais havia ousado fazer. Ele disse a ela para calar a boca. Inscreva-se e comente de onde você está ouvindo. O sol de setembro batia na cidade do México enquanto Mateus Sanches Reyes limpava a mesma bancada pela quinta vez na Autos Clássicos Sanches. Ele acabara de completar 22 anos. Seu diploma técnico em mecânica automotiva ainda cheirava a tinta fresca e a ansiedade roía seu estômago como ácido. A oficina pertencia ao seu tio Armando, um mecânico lendário no bairro que havia trabalhado em Maseratis, Ferraris, Lamborghinis, os carros mais exclusivos do México. Mas o câncer o havia levado 6 meses atrás, deixando Matel não apenas um negócio, mas também uma reputação impossível de manter. Matel era brilhante com a teoria. Ele havia sido o primeiro da sua turma na escola técnica. Ele podia recitar as especificações de centenas de motores de memória, desenhar diagramas elétricos complexos com os olhos fechados e explicar injeção direta e sistemas híbridos com precisão de engenharia. Mas a experiência prática era uma história completamente diferente. Em 6 meses administrando a oficina, ele havia perdido 70% dos clientes de carros de seu tio. Não porque ele fizesse um trabalho ruim. Sua técnica era impecável. O problema era sua juventude, sua inexperiência visível, sua falta daquela confiança tranquila que só vem de 2 décadas de trabalho sob capôs abertos. Clientes de carros de luxo não queriam um garoto tocando em seus veículos que valiam milhões de pesos. Eles queriam Armando, o mestre, que não estava mais lá. Eles queriam mãos endurecidas por anos de experiência, não mãos macias que ainda cheiravam a livros didáticos e salas de aula. Matel havia assistido enquanto, um por um, os clientes iam para outras oficinas. Dom Patrício com seu Porsche 911, Sr. Gutierrez com seu Mercedes AMG, Sra. Elizondo com seu Range Rover. Todos com desculpas educadas, mas com o mesmo olhar de dúvida quando viam Matel com seu rosto juvenil e seu macacão novinho em folha, sem uma única mancha de graxa permanente. Naquela manhã, Matel havia contado o dinheiro na caixa registradora 3 vezes, como se as notas pudessem magicamente se multiplicar. 8.500 pesos era tudo o que restava. O aluguel da oficina custava 25 mil por mês, serviços públicos outros 5 mil, e eles mal tinham trabalho para mais 2 dias. Sua mãe Helena, viúva desde que Matel tinha 15 anos, trabalhava como secretária em uma escola primária, ganhando mal 8.000 pesos por mês. Entre os dois, eles sustentavam a casa onde moravam com sua irmã mais nova, Sofia, 16, que estava no ensino médio. Matel estava seriamente considerando fechar a oficina de seu tio, aquele espaço que havia sido o orgulho da família por 25 anos, e procurar trabalho como mecânico empregado em alguma grande concessionária. Pelo menos ele teria um salário fixo, benefícios, a segurança que sua família precisava desesperadamente.
O orgulho não pagava as contas. Sonhos não punham comida na mesa. Ele estava perdido nesses pensamentos sombrios quando ouviu o som inconfundível de um motor italiano de alta cilindrada se aproximando pela rua. Era um ronronar profundo, refinado, com aquele toque agressivo que só motores V8 italianos podiam produzir. Matteo saiu para a calçada, limpando as mãos no pano que sempre carregava no bolso. Um Maserati quattroporte SQ4 do ano corrente, cor de pérola com detalhes cromados, parou abruptamente em frente à oficina. O motor não soava muito bem. Havia uma sutil irregularidade nas rotações, uma hesitação ocasional que não deveria estar ali em um veículo daquela categoria. Matteo notou imediatamente seu ouvido treinado captando o que outros poderiam ignorar. A porta do motorista se abriu, quase atingindo um poste de luz próximo. Saiu uma mulher que parecia ter saído diretamente de uma revista de alta costura, mas com a expressão facial de alguém que acabara de morder um limão podre. Victoria Monterosa. Dávila tinha 38 anos, mas parecia mais jovem graças a tratamentos estéticos que provavelmente custavam mais que a renda anual de Matteo. Ela usava um terno Chanel cor creme, que contrastava perfeitamente com sua pele morena clara, saltos Christian Louboutin vermelhos que adicionavam 10 centímetros à sua já imponente altura e carregava uma bolsa Hermes Birkin, que custava o mesmo que um carro compacto. Seu cabelo preto estava penteado em ondas perfeitas e moldurando um rosto de traços finos, lábios perfeitamente delineados em vermelho intenso e olhos cor-de-mel que naquele momento brilhavam com fúria mal contida. Ela era, objetivamente falando, uma mulher bonita, mas a beleza desaparecia completamente diante da expressão de absoluto desdém e raiva que distorcia suas feições. Isso é uma oficina mecânica ou uma loja de brinquedos, foram suas primeiras palavras, gritadas em uma voz que fez um cachorro vira-lata fugir com medo. Seu tom era cortante, arrogante, projetado para humilhar. Onde está Armando Sanchez? Estou há 2 meses tentando conseguir alguém competente para consertar meu carro, e todos são totalmente incompetentes. Matteo se aproximou tentando manter uma expressão profissional, apesar do nó se formando em seu estômago. Bom dia, senhora. Meu nome é Matteo Sanches. Armando era meu tio. Infelizmente, ele faleceu há 6 meses. Eu estou no comando da oficina agora. Como posso ajudá-la? Victoria o examinou de cima a baixo com uma expressão que comunicava claramente sua opinião. Este garoto não pode me ajudar em nada. Quantos anos você tem? 18? 20? Mal terminou o ensino médio e agora você se acha um mecânico? Tenho 22 anos, senhora. Matteo respondeu, mantendo a calma, embora sentisse o calor subindo às suas bochechas. Eu sou um técnico certificado em mecânica automotiva com especialização em veículos de luxo europeus. Eu me formei com honras em... Não me importo com seus papelzinhos, Vitória o interrompeu com um aceno desdenhoso de sua mão. Títulos não significam nada. Experiência é o que conta. Quantos Maseratis você reparou na sua vida? Matteo hesitou. Honestidade era uma parte fundamental de seu caráter, herdada de seu tio. Em termos de grandes reparos completos, este seria o primeiro. Mas eu estudei os sistemas extensivamente. Eu sabia, Victoria praticamente gritou, virando-se para o céu como se pedisse paciência a alguma divindade. Mais um inútil. Levei meu carro a 50 oficinas nos últimos 2 meses. 50! As melhores da cidade. Ou pelo menos, é o que eles dizem. Todos cobram fortunas, todos prometem soluções, e ninguém resolveu o maldito problema. Ela começou a andar de um lado para o outro na frente da oficina, seus saltos batendo no pavimento como golpes de martelo. Vários transeuntes pararam para assistir ao espetáculo. Matteo sentiu os olhares curiosos dos vizinhos, a vergonha queimando suas orelhas. A oficina concessionária oficial da Maserati, continuou Victoria contando nos dedos, me cobrou 85 mil pesos. E o problema piorou. O especialista italiano em Polanco,
60 mil pesos e não fez absolutamente nada. A oficina de carros esportivos em Santa Fé, 70 mil pesos. E eles devolveram o carro pior do que chegou. Gastei mais de 400 mil pesos nestes 2 meses e meu carro ainda anda como lixo. Mateu ouviu tudo isso com crescente atenção. Um problema que havia derrotado 50 oficinas diferentes não era comum. Era exatamente o tipo de enigma mecânico que o fascinava, que fazia seu cérebro acender com possibilidades. Senhora, Mateu disse calmamente, se a senhora me permitir fazer algumas perguntas sobre os sintomas exatos, talvez eu possa... Talvez? Victoria se virou para ele com olhos flamejantes. Eu não vim aqui por talvez. Eu vim porque seu tio tinha a reputação de ser o melhor. Mas vejo que essa reputação morreu com ele. Olhe para você. Você tem um rosto de bebê. Você provavelmente ainda mora com sua mãe. Você provavelmente nunca tocou em um carro que custou mais de 100 mil pesos. Cada palavra era um tapa verbal. Mateu sentiu a raiva fervendo em seu peito, mas a conteve. Seu tio o havia ensinado que clientes difíceis frequentemente agiam assim por frustração, não por malícia genuína. Você está certa sobre várias coisas, Mateu admitiu, surpreendendo Victoria com sua honestidade. Eu sou jovem, moro com minha mãe porque é o que posso pagar, e minha experiência com veículos dessa categoria é limitada. Mas o que eu tenho é conhecimento técnico atualizado, uma paixão por resolver problemas impossíveis, e o legado de meu tio, que me ensinou tudo o que sabia antes de morrer. Victoria olhou para ele com algo que poderia ter sido surpresa, mas desapareceu rapidamente. Belas palavras. Todos dizem belas palavras até cobrarem e não resolverem nada. Então eu não vou cobrar até que você esteja satisfeita com o resultado. Mateu disse impulsivamente. Victoria piscou. O que você disse? Eu disse que não vou cobrar até que você esteja completamente satisfeita com o reparo. Se eu conseguir resolver o problema, você paga. Se não, você não paga nada. Nem mesmo o diagnóstico. Era loucura. Mateu sabia disso. Ele estava lá apostando tempo, recursos e o pouco capital que lhe restava em um caso que havia derrotado os melhores mecânicos da cidade. Mas algo sobre o desespero dessa mulher, escondido sob camadas de arrogância e fúria, disse a ele que ela precisava de ajuda genuína. E, além disso, ele precisava desesperadamente desse trabalho. Victoria o estudou com os olhos semicerrados. Por que você faria algo assim? Qual é a pegadinha? Não há pegadinha, senhora. Eu preciso do trabalho. Preciso provar que posso manter o legado do meu tio vivo. E você precisa de alguém para consertar seu carro. É uma situação ganha-ganha se eu for bem-sucedido. Victoria permaneceu em silêncio por vários segundos que pareceram eternidades. Finalmente, ela suspirou, um som carregado de exaustão e resignação. Ok, você tem uma semana. Se em 7 dias você não resolveu o problema, você me devolve o carro e eu procuro o mecânico número 51. Mas eu te aviso, garoto, eu sou uma advogada corporativa. Minha especialidade é destruir pessoas na justiça. Se você danificar meu carro de alguma forma, se você piorar, se você perder uma única peça, eu vou te processar até você ficar sem sua roupa íntima. Entendido? Mateu engoliu em seco. Perfeitamente entendido, senhora. E mais uma coisa, acrescentou Victoria, tirando um telefone de sua bolsa. Eu virei todos os dias para verificar o progresso às 18h18 em ponto. E quero relatórios detalhados do que você está fazendo, sem desculpas vagas ou termos técnicos para me confundir. Eu sou advogada, mas sei o suficiente sobre carros para detectar quando alguém está mentindo para mim. Parece justo. Victoria entregou-lhe as chaves com um movimento brusco. As chaves, o controle remoto do sistema de segurança, e aqui está a lista de tudo o que os outros 50 imbecis disseram que ele estava errado.
Ela tirou uma pasta grossa do carro, 50 diagnósticos diferentes, 50 teorias, 50 falhas. Vamos ver se você é o gênio número 51 ou a falha número 50. Mateo pegou a pasta com reverência. Era pesada, cheia de faturas, relatórios de diagnóstico, folhas de serviço. Seria seu mapa e também seu aviso de todos os caminhos que já haviam sido explorados sem sucesso. Uma última coisa, disse Victoria, já caminhando em direção à rua para chamar um táxi. Não me chame de senhora. Isso me faz sentir velha. Meu nome é Victoria. E com isso, ela partiu em um táxi, deixando Mateo sozinho com o Maserati prateado brilhando sob o sol como um desafio impossível. Quando Victoria saiu, Mateo ficou em frente ao Maserati por longos minutos, simplesmente observando-o. Era uma máquina linda, linhas elegantes, proporções perfeitas, cada detalhe desenhado com obsessão italiana por beleza e desempenho. Mas sob essa beleza jazia um problema que havia frustrado dezenas de profissionais experientes. Mateo abriu a pasta que Victoria lhe dera e começou a ler. Seu coração afundou a cada página. Os diagnósticos eram contraditórios e variados. Oficina oficial Maserati, falha no sistema de injeção direta. Injetores completos substituídos, 85 mil pesos. Problema persistiu. Especialista italiano em Polanco. Problema na unidade de controle do motor. ECU reprogramada, 60 mil pesos. Sem mudanças. Oficina de carros esportivos. Bomba de combustível defeituosa. Bomba substituída, 70 mil pesos. Problema continuou. Eletricista automotivo. Curto-circuito no chicote elétrico. Fiação completa verificada. 45 mil pesos. Nada resolvido. Mecânico de turbo. Turbo compressor vazando. Turbo substituído, 95 mil pesos. Mesmo problema. A lista continuava. Sensores de oxigênio, válvulas de admissão, sistema de exaustão, transmissão, embreagem, transmissão, módulo de controle. Cada mecânico havia encontrado algo diferente. Cada um havia cobrado uma fortuna. Ninguém havia resolvido o problema real. Mateo sentiu o peso da dúvida. O que o fazia pensar que ele, aos 22 anos e com zero experiência real em Maseratis, poderia resolver algo que havia derrotado mecânicos com décadas de experiência e recursos que ele não tinha? Mas então ele se lembrou de algo que seu tio Armando lhe dissera uma semana antes de morrer, quando já estava no hospital conectado a máquinas. Mateo o havia visitado depois das aulas, encontrando-o fraco, mas com os olhos ainda brilhantes. Mateo, meu filho, seu tio havia dito com a voz rouca, quando eu for embora, esta oficina será sua. Eu sei que você está assustado. Eu sei que você acha que não está pronto, mas deixe-me dizer algo que aprendi em 30 anos sob capôs abertos. Os melhores mecânicos não são aqueles com mais experiência. São aqueles com a fome de resolver o impossível. Aqueles que não desistem quando o manual diz que não há solução. Aqueles que ouvem o que o motor está tentando lhes dizer. Armando havia pegado a mão de Mateo com força surpreendente para alguém tão doente. Você tem essa fome, sobrinho. Eu vejo isso em seus olhos quando você estuda um problema. Não deixe ninguém te dizer que você é muito jovem ou muito inexperiente. Paixão e inteligência podem vencer a experiência quando aplicadas corretamente. Lembre-se dessas palavras. Mateo sentiu uma determinação renovada. Ele abriu o capô do Maserati e começou sua investigação. A primeira coisa que ele fez foi simplesmente observar. Ele não tocou em nada pelos primeiros 30 minutos. Ele apenas olhou para o motor V8 Twin Turbo de 3.0L. Era uma obra de arte mecânica. Cada componente perfeitamente colocado. Cada linha de combustível e cabo elétrico roteados com precisão milimétrica. Mas Mateo notou algo imediatamente. Havia muitas peças novas. Os injetores brilhavam com aquele acabamento de fábrica.
O turbocompressor não tinha um arranhão. A bomba de combustível era obviamente nova. Cabos substituídos, sensores novos por toda parte. Este motor havia sido praticamente reconstruído nos últimos 2 meses. Isso deu a Mattel sua primeira pista crucial. Se tantas peças haviam sido substituídas e o problema persistia, então o problema não era uma peça defeituosa individual. Era algo mais fundamental. Algo no sistema, na interação entre componentes, na lógica do próprio motor. Mattel passou o resto do dia estudando. Ele não removeu uma única peça. Ele apenas leu os códigos de erro com seu scanner básico, verificou as pressões de combustível, verificou os sinais elétricos, ouviu o motor funcionar. Ele fez anotações meticulosas em um caderno, desenhando diagramas, escrevendo observações. Às 18 em ponto, conforme prometido, Victoria chegou. Desta vez em um Uber. Ela estava vestida diferente, roupas mais casuais, jeans de grife e uma blusa de seda. Mas sua expressão era tão severa. Bem, ela exigiu sem cumprimentar. Você encontrou o problema mágico que 50 mecânicos não conseguiram encontrar? Ainda não, Mattel admitiu honestamente. Mas tenho uma teoria em desenvolvimento. Uma teoria. Victoria praticamente cuspiu a palavra. Teorias são inúteis para mim. Eu preciso de soluções. Soluções vêm depois de teorias corretas. Mattel respondeu, mantendo a calma. Todos os mecânicos anteriores pularam diretamente para a substituição de peças sem realmente entender o problema. É por isso que você gastou 400 mil pesos sem resultados. Victoria olhou para ele com fúria, mas havia algo mais em seus olhos, curiosidade. Explique sua teoria, então. Mattel a guiou até o motor aberto. Olhe para todas essas peças novas. Injetores, turbo, bomba, sensores. Tudo foi substituído, mas o problema continua. Isso me diz que o problema não é mecânico. É eletrônico ou de programação. A oficina oficial reprogramou o computador, Victoria objetou. Eles reprogramaram com o software de fábrica padrão, Mattel explicou. Mas Maseratis desta geração têm um problema conhecido. A ECO aprende padrões de direção e faz ajustes. Se houve um problema inicial que o computador aprendeu incorretamente, ele pode continuar aplicando esses ajustes incorretos mesmo após a reprogramação. Victoria estava observando-o atentamente, braços agora cruzados. Continue. Além disso, Mattel apontou para vários conectores. Com tantas peças substituídas por diferentes oficinas, há a possibilidade de que alguma conexão não tenha sido feita perfeitamente. Não necessariamente ruim, mas não perfeita. Em carros dessa complexidade, uma conexão de 9% pode causar problemas intermitentes. Então, qual é o seu plano? Amanhã vou fazer uma limpeza completa do sistema elétrico. Verificar cada conexão, cada pino, cada contato. Então vou resetar a ECU completamente. Não apenas reprogramar, mas apagar toda a memória adaptativa. E então vou recalibrar o sistema do zero. Victoria permaneceu em silêncio por um momento. Isso soa razoável, mais razoável do que apenas substituir peças aleatoriamente. Foi o primeiro elogio, se assim pudesse ser chamado. Mattel se agarrou a ele. Uma pergunta. Sem medo, disse Mattel cuidadosamente. Quando exatamente o problema começou? Foi repentino ou gradual? Victoria pensou. Foi depois de um serviço de manutenção na concessionária. Levei o carro para o serviço atendido de 40 mil quilômetros. Quando o peguei, ele estava rodando estranho. Eu os avisei imediatamente, mas eles me garantiram que era normal. Que o computador precisava reaprender meu estilo de direção, mas nunca melhorou, apenas piorou. Aquilo era informação crítica. O problema começou depois de um serviço. Isso reduziu as possibilidades significativamente. Quais sintomas exatos ele apresenta? Perguntou Mattel. É inconsistente, Victoria explicou.
E pela primeira vez, sua voz perdeu um pouco de sua aspereza. Ela soava cansada, genuinamente frustrada. Às vezes ele liga perfeitamente e dirige normalmente por quilômetros. Outras vezes, ele tem problemas logo na ignição. Ele perde potência aleatoriamente. O consumo de combustível é ridiculamente alto. E ocasionalmente, talvez uma vez por semana, ele entra em modo de segurança e mal consegue se mover. Mattel estava anotando tudo furiosamente. E as oficinas anteriores conseguiram reproduzir o problema. Esse é o maldito ponto, disse Victoria amargamente. Na metade das vezes que o levei a uma oficina, ele funcionava perfeitamente bem durante os testes. Eles me fizeram sentir como se eu estivesse louca, como se estivesse inventando problemas. Foi por isso que me tornei difícil com os mecânicos, porque eles me tratavam como uma cliente histérica, em vez de realmente ouvir. Nesse momento, Mattel entendeu algo importante. A atitude impossível de Victoria não era sua personalidade natural. Era uma armadura desenvolvida depois de 2 meses de não ser levada a sério, de gastar fortunas sem resultados, de ser tratada como uma mulher histérica por dezenas de mecânicos condescendentes. Eu a ouço, disse Mattel, olhando diretamente para ela. E eu acredito em você. Problemas intermitentes são os mais difíceis de diagnosticar, mas também os que nos dão mais informações uma vez que entendemos o padrão. Eu vou resolver isso, Victoria. Eu não sei quanto tempo vai me levar, mas eu vou resolver. Victoria o olhou por um longo momento. É bom que sim, garoto, porque estou à beira de atear fogo a este maldito carro e cobrar o seguro. Mas quando ela saiu, Mattel notou que sua expressão estava ligeiramente menos hostil do que pela manhã. O segundo dia começou cedo. Mattel estava na oficina a partir das 6 horas trabalhando metodicamente. Ele desconectou cada conector elétrico no compartimento do motor um por um. Limpou cada pino com um limpador de contato elétrico especializado. Verificou cada cabo com um multímetro, procurando por resistência anormal. Era um trabalho tedioso, lento, mas necessário. Às 10 horas, Victoria apareceu sem aviso. Mattel estava debaixo do carro verificando os sensores no tanque de combustível quando ouviu seus saltos no chão de concreto. São 10 horas, disse Victoria. Por que você não me avisou que ia começar cedo? Mattel saiu de debaixo do carro limpando a graxa das mãos. Bom dia, Victoria. Comecei cedo porque quero maximizar. Não estou interessada na sua explicação, Victoria interrompeu. Eu disse que queria relatórios. Quero saber exatamente o que você está fazendo o tempo todo. Eu entendo, mas você está reclamando. A voz de Victoria aumentou de volume. Estou pedindo demais? Porque posso levar meu carro agora mesmo se isso for muita pressão para você. Algo dentro de Mattel estalou. Ele havia passado aquela noite praticamente acordado, estudando manuais técnicos para os 4 portes, assistindo a vídeos de treinamento, preparando-se da melhor forma que podia. Ele havia chegado à oficina às 6 horas, sem café da manhã, trabalhando com intensidade absoluta. E agora essa mulher chegava gritando porque ele não a havia ligado para relatar que havia começado a trabalhar. Com todo o respeito, Victoria, disse Mattel, endireitando-se completamente, sua voz firme, mas controlada. Cale a boca. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido da geladeira no escritório da oficina. Victoria olhou para ele com os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta em choque absoluto. Claramente ninguém, absolutamente ninguém, a havia mandado calar a boca em anos, provavelmente décadas. O quê? O que você disse? Eu disse cale a boca, Mattel repetiu. E agora que ele havia cruzado aquela linha, ele continuou. Eu estou trabalhando no seu carro. Estou dando o meu melhor esforço. Cheguei às 6 horas sem você me pedir porque quero resolver este problema. Mas não vou trabalhar sob abuso constante. Abuso? Victoria encontrou sua voz e ela estava carregada de indignação. Você ousa? Sim, abuso, Mattel interrompeu. Era como se algo tivesse sido destampado dentro dele.
Você chega gritando, você me insulta, me chamando de garoto, você me ameaça constantemente com processos e você trata toda interação como se eu fosse seu inimigo em vez de alguém que está tentando ajudá-la. Victoria abriu a boca para responder, mas Mateo não havia terminado. As palavras estavam saindo agora como água de uma represa rompida. Eu entendo sua frustração, eu realmente a entendo. Você gastou uma fortuna, você perdeu tempo e 50 mecânicos a decepcionaram. Você tem todo o direito de estar com raiva. Mas eu não sou esses 50 mecânicos. Eu não te cobrei um peso. Eu não menti para você. Eu não te decepcionei ainda. E eu não mereço ser tratada como lixo toda vez que você passa por aquela porta. Mateo respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Meu tio Armando me ensinou que clientes merecem respeito, mas ele também me ensinou que respeito é uma via de mão dupla. Se você quer que eu faça meu melhor trabalho, se você quer que eu realmente resolva este problema, então você precisa parar de sabotar o processo com hostilidade constante. Victoria permaneceu imóvel, olhando para ele. Seu rosto passou por várias expressões em segundos. Choque, raiva, incredulidade. Mas então, surpreendentemente, algo em seus olhos mudou. O fogo ardente amoleceu ligeiramente. Termine sua frase, disse Victoria com uma voz controlada, mas sem mais gritar. Você disse com todo o respeito antes de me mandar calar a boca. Isso é uma contradição. Você está certo, Mateo admitiu, seu coração ainda batendo como um tambor de guerra. Foi desrespeitoso. Eu peço desculpas pela maneira, mas a mensagem permanece válida. Eu preciso que você confie em mim o suficiente para me deixar trabalhar. Ou eu preciso que você leve seu carro para outro lugar. Foi um ultimato. Mateo não conseguia acreditar que as palavras haviam saído de sua boca. Ele estava lá apostando tudo. O trabalho que ele desesperadamente precisava, a chance de provar seu valor. Tudo neste momento de confronto. Victoria o estudou em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Então, para a surpresa absoluta de Mateo, ela sentou na velha cadeira de plástico no canto da oficina, tirou seus óculos de sol e esfregou os olhos cansadamente. Você está certo, disse Victoria em voz baixa, tão diferente de seus gritos habituais, que Mateo pensou que havia ouvido errado. Fui horrível com você. Fui horrível com todo mundo. Mateo não sabia o que dizer. Ele ficou ali, as mãos ainda sujas de graxa, olhando para aquela mulher que de repente parecia muito menos intimidadora. Você sabe quantas vezes me disseram que sou histérica nesses 2 meses? Victoria continuou, olhando para o chão. Quantas vezes me falaram com condescendência, como se, por ser mulher, eu não pudesse entender o que há de errado com meu próprio carro? Quantos mecânicos sorriram para mim com aquele sorriso paternalista e disseram: Não se preocupe, senhora. Nós cuidaremos disso antes de me cobrarem uma fortuna e não resolverem nada? Ela olhou para Mateo. A oficina oficial me disse que o problema era minha direção feminina agressiva. O especialista italiano insinuou que talvez eu estivesse imaginando os sintomas devido ao estresse feminino. 3 oficinas diferentes sugeriram que talvez eu devesse deixar meu marido ou namorado trazer o carro, porque mulheres se confundem com essas questões técnicas. Mateo sentiu uma onda de compreensão. Isso é completamente inaceitável. Sim, concordou Victoria. E em algum momento, acho que desenvolvi essa armadura, essa atitude de eu os ataco antes que eles me ataquem. Eu chego gritando porque estou cansada de não ser levada a sério. Eu ameaço processos porque é a única linguagem que alguns homens entendem quando vem de uma mulher. Ela se levantou, endireitando sua postura. Mas você está certo. Estou sabotando minhas próprias chances de obter ajuda real. E você? Ela fez uma pausa. Você é o primeiro mecânico em 2 meses que me confrontou diretamente em vez de apenas sorrir e acenar com a cabeça enquanto planejava enganar a cliente difícil. Victoria estendeu a mão. Vamos começar de novo. Eu sou Victoria Montarosa. Eu sou uma advogada corporativa.
Eu trabalho 60 horas por semana. E aquele Maserati é meu único luxo, minha única fuga. Quando dirijo aquele carro por 30 minutos, consigo esquecer o estresse, os processos, tudo. É por isso que consertá-lo importa tanto para mim. Não é apenas um carro para mim. Matel pegou a mão dela, notando pela primeira vez que, apesar de sua aparência impecável, seus dedos estavam frios e seu aperto era de alguém genuinamente exausto. Matel Sanches, 22 anos. Eu estou administrando a oficina do meu tio desde que ele morreu há 6 meses. Tenho pavor de não conseguir manter seu legado. É por isso que seu carro é tão importante para mim também. Se eu consertá-lo, provo que mereço estar aqui. Se eu falhar, ele deixou a frase inacabada. Você não vai falhar, disse Victoria. E pela primeira vez, ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Você sabe por quê? Porque você é o primeiro que está realmente investigando em vez de apenas adivinhar e substituir peças. Ela sentou-se novamente, desta vez com uma postura mais relaxada. Explique-me o que você encontrou até agora, tudo sem simplificar. Eu sou advogada, mas estudei engenharia antes de mudar de carreira. Posso entender termos técnicos. Matel sentiu algo se soltar em seu peito. Pela primeira vez desde que Victoria aparecera, ele sentiu que estavam do mesmo lado. Ok, ele disse, pegando seu caderno. Vamos começar do começo. Este Maserati usa um sistema de gerenciamento de motor chamado Bosch ME 17.3.9. É semelhante ao que alguns BMWs e Audis usam, mas com calibração específica da Maserati. O sistema controla a injeção direta de combustível, o tempo de ignição, a pressão do turbo e coordena tudo isso milhares de vezes por segundo. Victoria acenou com a cabeça, seguindo atentamente. O problema com esses sistemas, continuou Matel, é que eles são incrivelmente sofisticados, mas também muito sensíveis. Um sinal incorreto de um sensor pode fazer com que toda a estratégia de controle se desequilibre. E aqui está a parte interessante. Estive revisando os códigos de erro armazenados no computador. Não os códigos ativos, mas os históricos. Matteo mostrou seu scanner conectado ao carro. Olhe para isto. Há mais de 200 códigos de erro armazenados na memória, muitos deles de sensores que já foram substituídos. Mas o computador ainda se lembra desses erros e está ajustando seu comportamento com base nessas memórias. Como trauma, disse Victoria pensativamente. O problema original não existe mais, mas a resposta ao trauma permanece. Exatamente assim, confirmou Matteo, impressionado com a analogia. E isso explica por que a substituição de peças não funcionou. As peças novas estão boas, mas o computador continua operando como se ainda tivesse as peças defeituosas. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer um reset profundo do sistema. Não apenas limpar os códigos, mas resetar completamente a memória adaptativa. Então preciso recalibrar tudo do zero como se o carro tivesse acabado de sair da fábrica. E finalmente preciso fazer o que é chamado de ciclo de aprendizado de direção. O que é isso? Basicamente, preciso dirigir o carro de uma forma muito específica por aproximadamente 5 quilômetros. Acelerações suaves, diferentes velocidades, diferentes cargas do motor. Isso permite que o computador aprenda o comportamento correto de todos os novos sistemas. Victoria franziu a testa. Nenhuma das 50 oficinas anteriores fez isso. Eu sei, porque é demorado e tecnicamente complexo. É mais fácil apenas substituir peças e cobrar. Quando você pode começar? Já comecei, disse Matteo. Passei as últimas 4 horas verificando cada conexão elétrica. Encontrei 3 conectores que não estavam assentados 100%, provavelmente de todo o trabalho anterior. Eu os corrigi. Agora preciso do software especial da Maserati para fazer o reset profundo. Você não o tem? Matteo hesitou envergonhado. É software oficial de concessionária. A licença custa cerca de $5.000. Não posso pagar.
mas ele respirou fundo. Conheço alguém que trabalha na concessionária, um colega da escola técnica. Eu poderia pegar o laptop dele emprestado esta noite. Emprestado ou emprestado? Victoria levantou uma sobrancelha. Oficialmente emprestado para estudo, admitiu Mateu. Não é completamente legal, mas também não é ilegal. É uma área cinzenta. Victoria sorriu de verdade desta vez. Gosto que você seja honesto sobre as áreas cinzentas. Assim sei que você está sendo honesto sobre todo o resto. Ela se levantou. Ok, faça o que você precisa fazer. Virei amanhã às 18 horas para o relatório, mas não chegarei gritando. Prometo. Quando Victoria estava se dirigindo para a saída, Mateu a parou. Victoria, uma pergunta. Por que você aceitou minha oferta? Eu sou o mecânico 51. Tenho 22 anos. Não tenho experiência com Maseratis. Por que você simplesmente não disse não e foi embora? Victoria se virou considerando a pergunta. Honestamente, eu quase fiz. Mas então você disse algo que nenhum dos outros 50 disse. Que coisa. Você disse que se falhasse não me cobraria nada. Todos os outros queriam dinheiro adiantado. Garantias por escrito de que eu pagaria, independentemente do resultado. Você colocou seu risco na mesa em vez de apenas o meu. Isso me disse que você realmente acreditava que poderia fazer, ou que você era estupidamente honesto. De qualquer forma, parecia valer a pena tentar. Victoria parou na porta. E agora que você me confrontou, que você me mandou calar a boca, sei que escolhi bem. Porque alguém com a coragem de confrontar uma advogada corporativa irritada é alguém com a coragem de resolver um problema impossível. Naquela noite, Mateu não dormiu. Às 22h, ele foi encontrar seu amigo Gerardo, que trabalhava no turno da noite na concessionária Maserati. Gerardo emprestou-lhe o laptop com o software oficial, fazendo-o prometer devolvê-lo antes das 6 horas. Mateu trabalhou a noite toda, conectou o laptop ao Maserati e começou o processo de reset profundo. Ele limpou mais de 200 códigos de erro históricos, resetou as adaptações da ECU, do módulo de transmissão, do controle do turbo. Cada sistema tinha que ser resetado individualmente, verificado e então recalibrado. Às 4 horas da manhã, o trabalho de software estava completo. Às 5 horas da manhã, Mateu devolveu o laptop a Gerardo com um abraço de gratidão e uma promessa de pagar-lhe tacos quando isso terminasse. Às 6 horas da manhã, exausto, mas esperançoso, Mateu ligou o Maserati. O motor ligou com um rugido perfeito, suave, potente, sem hesitação. E Theo o deixou esquentar por 10 minutos, monitorando cada sensor, cada leitura. Tudo mostrava verde, tudo perfeito. Mas ele sabia que este era apenas o começo. O verdadeiro teste viria quando ele o dirigisse, quando ele o submetesse a condições reais de rua, onde os problemas sempre apareciam. Às 7 horas da manhã, Mateu começou o ciclo de aprendizado. Ele dirigiu o Maserati cuidadosamente pelas ruas ainda tranquilas da cidade. Ele seguiu o protocolo exato. 5 minutos em marcha lenta, 10 minutos de condução suave abaixo de 50 km. A aceleração gradual até 80 km grande. Manteve velocidade constante, desacelerações suaves. O carro respondeu perfeitamente como deveria responder, como um Maserati que vale milhões de pesos deveria parecer. Após 50 km de condução, Mateu retornou à oficina com o coração na garganta. Tinha funcionado. Ou era apenas mais um falso positivo, como os que Victoria havia experimentado 50 vezes antes? Durante o resto do dia, Mateu ligou e desligou o carro 20 vezes. Ele o deixou aquecer completamente, depois o deixou esfriar, o acelerou forte, depois suavemente, testou todos os cenários que pôde pensar. O Maserati funcionou perfeitamente, todas as vezes sem falha. Às 18 horas, Victoria chegou pontualmente. Desta vez, ela não veio em modo de batalha. Ela usava roupas de trabalho, obviamente vindo diretamente de seu escritório. Mas sua expressão era neutra.
expectante. Bem? Ela perguntou com nervosismo mal escondido em sua voz. Acho que resolvi, disse Mateu, quase não ousando acreditar em si mesmo. Mas você precisa testar. O verdadeiro exame é como ele se comporta com você dirigindo em sua rota habitual. Victoria pegou as chaves com as mãos que tremiam ligeiramente. Ela entrou no bar, mas eu o liguei e Mateu viu sua expressão mudar imediatamente. Soa diferente, disse Victoria com espanto. Soa como soava quando era novo. Dirija um pouco, sugeriu Mateu. Irei com você se não se importar. Preciso monitorar os dados em tempo real. Victoria assentiu. Mateu entrou no banco do passageiro com seu laptop conectado a um adaptador Bluetooth OBD2. Victoria dirigiu pela cidade por 30 minutos. Acelerou no periférico, parou e começou no trânsito. Ela subiu uma ladeira íngreme, tudo o que normalmente desencadeava os problemas. O Maserati respondeu perfeitamente, sem hesitação, sem perda de potência, sem entrar em modo de segurança. Os dados que Mateu monitorava mostravam todos os sistemas operando dentro de parâmetros perfeitos. Quando voltaram à oficina, Victoria tinha lágrimas nos olhos. Funciona, ela sussurrou. Realmente funciona como novo, melhor que novo. Ela se virou para Mateu com uma expressão que misturava gratidão, alívio e algo mais. Você conseguiu. O mecânico 51 conseguiu. Mateu sentiu uma onda de emoção que quase o dominou. Você precisa testá-lo por uma semana inteira antes de ter certeza. Problemas intermitentes podem... Eu sei, interrompeu Victoria, mas eu posso sentir. Isso é diferente de todas as outras vezes. As outras oficinas fizeram ajustes superficiais. Você foi à raiz do problema. Victoria tirou sua caderneta de cheques. Quanto eu te devo? Mateu fez um cálculo rápido. O trabalho foi de aproximadamente 20 horas. Normalmente ele cobraria 500 pesos por hora em um carro desta categoria. Seria 10.000 pesos, 100 peças, porque eu não substituí nada. Victoria olhou para ele como se ele tivesse dito algo ridículo. Mateu, eu gastei 400.000 pesos em 2 meses sem resultados. Você resolveu o problema em 3 dias. Eu não vou te pagar 10.000 pesos. O coração de Mateu afundou. Talvez ele tivesse subestimado. Talvez ela esperasse ser cobrada menos porque ele não tinha. Victoria escreveu um cheque e entregou-o a ele. Era por 100.000 pesos. Isso é demais, protestou Mateu imediatamente. Não posso aceitar. Sim, você pode. E sim, você vai, disse Victoria firmemente. Este é um pagamento justo por um trabalho excepcional. As outras 50 oficinas me cobraram fortunas por falhar. Você merece ser recompensado apropriadamente por ter sucesso. Mateu olhou para o cheque com descrença. 100.000 pesos. Era mais do que ele havia ganhado nos últimos 3 meses combinados. Há uma condição, acrescentou Victoria. Quero que você seja meu mecânico exclusivo. Toda a manutenção para este carro, só você. E vou te recomendar para todos os meus colegas que têm carros de luxo. Você vai ficar muito ocupado muito em breve. Uma semana depois, Victoria voltou à oficina, dirigindo o Maserati com um sorriso radiante que transformou completamente seu rosto. Ela trouxe café gourmet para 2 e uma caixa de pão doce de uma padaria cara. 7 dias, ela enunciou entrando na oficina. 7 dias sem um único problema, nenhum. Mateu, você é um gênio. Mateu, que estava trabalhando em um BMW antigo, olhou para cima surpreso. Bom dia, Victoria. Fico feliz que ainda esteja funcionando bem. Mais do que bem. Perfeito. Victoria deixou os cafés na bancada limpa. E eu cumpri minha promessa. Contei a todos no meu escritório de advocacia sobre você. Espere ligações. Ele não precisou esperar muito. Naquela mesma tarde, um sócio da empresa de Victoria chegou com um Mercedes Classe S com problemas elétricos que 3 oficinas não haviam conseguido resolver. Mateu o diagnosticou em 2 horas. Um módulo de controle de porta defeituoso enviando sinais errôneos para toda a rede elétrica. Reparo, 8.000 pesos.
cliente satisfeito. No dia seguinte, uma amiga juíza de Victoria trouxe seu Porsche Cayenne. Problema: consumo excessivo de óleo. Mattel descobriu que o sistema PCV estava entupido, causando pressão excessiva no cárter. Reparo: 12 mil pesos. Outro cliente satisfeito. Em 2 semanas, Mattel tinha 6 carros de luxo na oficina. O dinheiro começou a fluir. Ele pagou o aluguel atrasado, comprou ferramentas especializadas, contratou um ajudante. A oficina de seu tio estava ressuscitando, mas o mais surpreendente foi a transformação de Victoria. Ela começou a visitar a oficina regularmente, não para verificar seu carro, mas simplesmente para conversar. Ela trazia café, às vezes almoço. Eles conversavam sobre tudo: carros, trabalho, sonhos de família. Mattel aprendeu que Victoria havia crescido pobre em Oaxaca, filha de uma trabalhadora doméstica. Ela havia estudado direito com bolsas, trabalhando à noite como garçonete. Ela havia construído uma carreira brilhante na cidade do México por pura determinação. O Maserati não era apenas ostentação. Era um símbolo de tudo o que ela havia alcançado contra todas as probabilidades. É por isso que consertá-lo importa tanto para mim. Victoria confessou uma tarde sentada na cadeira de plástico que havia se tornado seu lugar na oficina. Representa cada noite, sem dormir, estudando. Toda vez que alguém me dizia que uma índia oaxaquenha nunca daria em nada. Mattel entendeu perfeitamente. Meu tio Armando cresceu em um rancho em Michoacán. Ele veio para a cidade sem nada. Construiu sua oficina com as mãos. Quando ele morreu, eu senti que se eu a perdesse, estaria traindo todo o seu sacrifício. Mas você não a perdeu, disse Victoria suavemente. Você a salvou e a está transformando em algo maior. Victoria também falou abertamente sobre sua atitude. Passei tanto tempo construindo uma armadura contra o machismo, contra o classismo, contra todos que queriam me ver falhar, que esqueci como tirá-la. Tornei-me a pessoa que eu odiava, alguém que usa o poder para intimidar em vez de colaborar. Todos nós temos nossas defesas, respondeu Mattel. As minhas são diferentes. Eu me escondo atrás do não tenho experiência suficiente, em vez de correr riscos. Você me ensinou que às vezes é preciso confrontar, é preciso lutar, respondeu Victoria. E você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. Um mês depois do dia em que Victoria havia chegado gritando na oficina, Mattel recebeu uma ligação que o encheu de orgulho. Era o presidente da Associação de Oficinas Especializadas em Carros de Luxo, convidando-o a se juntar. Aos 22 anos, ele seria o membro mais jovem na história da associação. Victoria organizou uma pequena celebração na oficina. Ela convidou todos os clientes que Mattel havia ajudado no último mês. Havia tacos, mariachi, risadas. Pela primeira vez desde a morte de seu tio, Mattel sentiu que a oficina estava verdadeiramente viva. Durante a festa, a mãe de Mattel, Helena, abordou Victoria. Obrigada por acreditar em meu filho, ela lhe disse com lágrimas. Eu estava tão preocupada. Pensei que iríamos perder a oficina, que Mattel iria desistir. Seu filho é extraordinário, respondeu Victoria sinceramente. Ele tem o conhecimento, mas mais importante, ele tem algo que não é ensinado em nenhuma escola: integridade genuína. Ele me confrontou quando ninguém mais ousou. Ele me tratou como um ser humano em vez de uma cliente impossível. Isso é mais valioso do que qualquer certificação. Tudo estava indo perfeitamente até Rodrigo Monterosa, irmão de Victoria, chegar. Era uma terça-feira à tarde. Mattel estava sozinho na oficina quando um Mercedes AMG preto estacionou lá fora. Um homem de cerca de 40 anos, vestido com um terno caro e com uma atitude de superioridade, entrou olhando para a oficina com desdém. Você é o garoto mecânico de quem minha irmã não para de falar, ele disse sem se apresentar. Eu sou Mattel Sanches. Como posso ajudá-lo? Não preciso da sua ajuda, disse Rodrigo com desprezo. Vim para te avisar. Fique longe da minha irmã.
Mateu piscou confuso. Com licença, o quê? Victoria está obcecada por você. Ela fala de você constantemente. Mateu isso, Mateu aquilo. Ela está negligenciando o trabalho dela, a vida social dela, tudo para vir a esta oficina suja para conversar com um garoto sem futuro. A raiva subiu no peito de Mateu. Com todo o respeito, senhor, meu relacionamento com Victoria é profissional. Eu sou o mecânico dela. Você é uma sanguessuga, cuspiu Rodrigo. Você a enganou com o Maserati. Você provavelmente sabotou algo para depois consertar e parecer um herói. Eu conheço esses truques. Saia da minha oficina, disse Mateu com uma voz perigosamente calma. O quê? Você vai me bater? Perfeito. Vou te processar. Vou tirar esta pocilga de você e mostrar a Victoria quem você realmente é. Antes que Mateu pudesse responder, Victoria entrou na oficina. Ela havia ouvido tudo de fora. Rodrigo, o que diabos você está fazendo aqui? Sua voz era puro gelo. Protegendo você deste golpista, irmã. Você não vê o que é óbvio? Ele está usando você. Usando-me. Victoria riu sem humor. Mateu é a primeira pessoa em anos que me trata como um ser humano em vez de uma conta bancária. Ele não quer nada de mim, exceto fazer o trabalho dele. Honestamente, você está cego. Olhe para ele. Ele tem 22 anos. Uma oficina caindo aos pedaços e, de repente, você é a melhor amiga dele. Ele te vê como um bilhete de loteria. Chega! Gritou Victoria com uma força que fez as janelas chacoalharem. Mateu me salvou quando 50 mecânicos me falharam. Ele me tratou com respeito quando eu não merecia. Ele me confrontou quando eu precisava ser confrontada. E ele fez tudo isso sem pedir nada em troca. Victoria ficou entre seu irmão e Mateu. Toda a minha vida, Rodrigo, você e seus amigos ricos me julgaram por vir de Oaxaca, por ser morena, por ser mulher. Você diz que eu só cheguei onde estou por causa de cotas de diversidade. Mas quando eu precisei de ajuda real, onde você estava? Nenhum dos seus contatos conseguiu resolver meu problema. Foi este garoto sem futuro que o fez. Rodrigo cerrou a mandíbula. Você está se ridicularizando. Todos na empresa falam sobre como a advogada dura amoleceu por um mecânico. Deixe-os falar, disse Victoria firmemente. Mateu me lembrou quem eu era antes de me tornar a pessoa amarga que me tornei. Ele me ensinou que sucesso não significa pisar nos outros, que a verdadeira força inclui admitir vulnerabilidade. Victoria apontou para a porta. Agora saia e não volte até que você possa respeitar minhas decisões e as pessoas que eu valorizo. Rodrigo saiu furioso, mas a semente do veneno permaneceu plantada. Naquela noite, rumores começaram a circular no círculo social de Victoria. Você ouviu? Victoria está namorando o mecânico dela. Ele deve ser 20 anos mais jovem. Ele está se aproveitando dela, obviamente. Que pena para a família Monterosa. A fofoca chegou aos ouvidos de importantes sócios do escritório de advocacia onde Victoria trabalhava. Eles começaram a questionar seu julgamento profissional, uma advogada se envolvendo de forma inadequada com a equipe de serviço. Eles murmuraram que talvez ela estivesse tendo uma crise de meia-idade, que talvez ela precisasse de uma folga. Uma semana depois, Victoria chegou à oficina chorando. Mateu nunca a havia visto assim. Eles me ofereceram licença voluntária. Ela soluçou. Disseram que estou agindo estranho, que meu desempenho caiu. É uma mentira, Mateu. Meu trabalho é excelente, mas os rumores, as implicações. Mateu a abraçou, sentindo desamparo e raiva. Isso é culpa minha. Rodrigo estava certo. Eu sou um problema para você. Não, Bissam. Victoria se afastou, enxugando as lágrimas. Não ouse pensar isso. Isso é exatamente o que eu sempre enfrentei. Mulheres bem-sucedidas não podem ter uma vida pessoal sem serem julgadas.
Se você fosse um empresário rico, ninguém diria nada, mas você é um jovem mecânico, então deve ser inapropriado. O que você vai fazer? Victoria endireitou sua postura, a determinação retornando aos seus olhos. Vou pedir demissão. O quê? Não, Victoria. Essa empresa é sua vida. Era minha vida, corrigiu Victoria. Mas percebi algo. Passei 15 anos construindo uma carreira em uma empresa que nunca realmente me valorizou. Eu sempre fui a advogada diversa, nunca apenas a advogada brilhante. É hora de construir algo meu. Durante as semanas seguintes, Victoria fez exatamente isso. Ela pediu demissão da empresa com uma carta devastadora detalhando anos de microagressões e discriminação sutil. 3 sócios minoritários pediram demissão com ela. Juntos, eles fundaram seu próprio escritório de advocacia, focado em defender pequenas empresas e trabalhadores contra corporações abusivas. E ela propôs algo a Mattel que mudaria tudo. Quero que você expanda a oficina, disse Victoria uma tarde. Não apenas carros. Quero que seja um centro de treinamento para jovens mecânicos de comunidades marginalizadas. Nós os ensinamos um ofício digno. Damos a eles oportunidades reais. Não tenho capital para isso. Eu tenho, interrompeu Victoria. Eu investi bem por 15 anos. Tenho 3 milhões de pesos que posso colocar. Não é caridade, é um investimento. Seremos sócios. 50-50. Mattel olhou para ela atordoado. Victoria, isso é justo, ela interrompeu. Você coloca o conhecimento, a paixão, o trabalho. Eu coloco o capital e as conexões. Construímos algo que ajuda pessoas como nós, que vêm de baixo e querem subir com dignidade. 6 meses depois, a oficina técnica Sanches Monterossa inaugurou novas instalações com capacidade para 15 veículos simultaneamente. Eles tinham um programa de aprendizado que treinava 20 jovens de baixa renda todos os anos. O primeiro graduado foi um primo de Mattel de Michoacán. O segundo, um sobrinho da empregada doméstica que havia criado Victoria em Oaxaca. Na noite de abertura com mariachis tocando e tacos para 200 pessoas, Victoria e Mattel estavam no telhado do prédio olhando para a cidade. Você sabe o que é mais irônico? Disse Victoria. Passei 15 anos perseguindo o sucesso definido por outros. Título, salário, grande escritório. Nunca fui tão feliz. Agora investindo em uma oficina mecânica, lutando em casos pro bono, ajudando garotos como você e eu éramos. Estou mais feliz do que nunca. Não sou tão especial, disse Mattel modestamente. Você é extraordinário, corrigiu Victoria pegando sua mão. Aos 22, você manteve o legado de seu tio vivo. Você confrontou uma cliente impossível quando deveria tê-la deixado ir. Você resolveu um problema que derrotou 50 especialistas. E quando seu sucesso me trouxe problemas, sua primeira reação foi me proteger. Não se proteger. Aprendi com os melhores, sorriu Mattel. Uma advogada feroz que me ensinou que confrontar com a verdade sempre vale a pena. Mesmo que custe. Aprendi com um mecânico sábio, respondeu Victoria, que me ensinou que vulnerabilidade é força, que serviço honesto vale mais que aparência, e que as melhores parcerias são construídas com respeito mútuo. Eles se beijaram enquanto a cidade brilhava abaixo. 2 pessoas de mundos diferentes que se encontraram no momento perfeito quando ambos precisavam exatamente do que o outro podia dar. 5 anos depois, a oficina Sanchez Monterosa tinha 3 filiais. Eles haviam treinado 87 jovens mecânicos, 60% de comunidades indígenas. Victoria dirigia um programa legal que defendia pequenas oficinas contra abusos corporativos gratuitamente. E o Maserati quattroporte cor de pérola, o carro que iniciou tudo, estava exposto em uma área especial da oficina principal, com uma placa que dizia, quando 50 disseram impossível, um disse, vamos tentar. Aqui tudo começou. Porque às vezes, tudo o que é preciso para mudar 2 vidas completamente é um mecânico novato, com mais coragem do que experiência,
e uma milionária insuportável que só precisava que alguém a confrontasse com verdade e respeito. O resto é apenas a história de duas pessoas que encontraram uma na outra exatamente o que precisavam. A chance de serem vistas como realmente eram, não como o mundo as julgava. Obrigado por nos acompanhar até o fim. Não se esqueça de se inscrever e conferir as outras histórias na tela.